Olá a todas e todos, eu sou Rogério Studart, eu sou macroeconomista especializado em financiamento e desenvolvimento e, mais recentemente, em financiamento climático. Eu sou conselheiro do Hub de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, é, e esse hub é uma iniciativa que objetiva conectar economistas, pesquisadoras, gestoras públicas e privadas e o público em geral, de modo a ampliar os esforços para gerar e disseminar conhecimento e suprir lacunas no entendimento de dois temas. Primeiro, as consequências socioeconômicas das mudanças climáticas, e em segundo, então, tão quanto importante, das oportunidades que uma transição para uma economia mais resiliente e com uma emissão líquida nula de gases de efeito estufa pode trazer para a economia em geral e para a economia brasileira em especial. Hoje eu tenho um enorme prazer e a honra de estar aqui com a Luciana Serro, né? Sou profundo admirador dela, ela sabe disso. Ela é doutora de economia em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre pela USP, com longa trajetória no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde está desde 1998. Ela é especialista em economia da saúde e também produziu estudos relevantes sobre regionalização, eficiência, equidade, oferta de serviços públicos e avaliação de políticas públicas. Desde fevereiro de 2023, ela se tornou a terceira presidente mulher do IPEA, né? E está chefiando essa instituição desde então, né? Na sua liderança, o IPEA, que nasceu com esse DNA, tem buscado fortalecer ainda mais o papel da qualificação do debate público, incluindo temas relacionados à crise climática e à transição ecológica. Luciana, bem-vinda, obrigado outra vez. Eu sei que o seu tempo está curto, você está correndo para atender as diversas demandas do governo que está indo para uma COP30, mas também tem BRICS, tem G20. Então, você está aqui com a gente é uma honra e meu sincero agradecimento por isso. Passa a palavra a você, Luciana. Muito obrigada, Rogério. Realmente é uma honra para mim, né? Como eu já disse para ele, ele talvez não entenda o tamanho e a dimensão de estar dialogando com o Rogério Stoller, uma referência em vários temas e principalmente agora nessa área de clima. A gente tem estudado muito, seus trabalhos têm ouvido muito. E também essa iniciativa do Hub Economia e Clima, que eu acho que é uma iniciativa muito relevante, né, da qual a IPEA está fazendo parte, aprendendo no processo. Então, para a gente é uma honra e uma oportunidade muito grande aqui estar estabelecendo esse diálogo. Luciana, muito obrigado. Você é muito generosa. Mas vamos lá, né? Você tem destacado sempre a importância, como eu já falei, que vem do DNA do próprio IPEA, da pesquisa aplicada para orientar políticas públicas, né? E a gente sabe que depois de um período negacionista do tema climático, tanto sobre a sua existência, mas também como pelas suas oportunidades, né? A política pública brasileira tem se voltado fortemente, né? E tem encarado esse tema de uma maneira bastante decisiva, né? Você tem abraçado o tema. Quando a gente pensa sobre os impactos das mudanças climáticas, por que você acha que esse tipo de pesquisa se torna ainda mais estratégico para o Brasil? Porque a pesquisa que o IPEA está se propondo, ele se torna estratégico para guiar as políticas públicas voltadas não só ao enfrentamento da crise climática e ambiental, mas também observar as oportunidades que ela apresenta na transição ecológica. Bom, eu acho que a primeira questão, eu acho que você já colocou isso, né? O IPEA é uma instituição que completou 60 anos o ano passado e ela foi criada para ser um assessoramento do Estado qualificado ou informado por evidências. E eu estou usando essa palavra informado por evidências, inclusive porque eu estou aprendendo com os meus colegas. A gente tem uma diretoria de capacidades estatais que tem revisto a discussão sobre decisões públicas e nos ajudado, nos orientado, na própria instituição do que é uma política baseada em uma política informada por evidência. A gente entende que a gente informa a política pública e o processo decisório ele é muito mais complexo. Então, a gente se vê como uma instituição que pode informar as decisões do Estado em áreas estratégicas a partir da pesquisa, a partir da assessoria do Estado, da avaliação
e não voltando a trabalhar com o tema da prospectiva, né? A gente está voltando a trabalhar depois de um tempo sem trabalhar nesse tema. O tema de clima não é um tema novo para o IPEA, né? Você tem estudos que o IPEA fez aí nos anos 90, principalmente, mas a agenda de clima e a dimensão que ela toma no debate nacional e internacional, isso faz com que a instituição tenha que se reorganizar. Ela tem que se reorganizar em várias dimensões. A área de clima no IPEA, ela é muito... não é que ela era exatamente focada num determinado grupo que trabalhava a questão de clima, né, biólogos, economistas e outros pesquisadores, mas que estavam ali um pouco na pauta, sem que a instituição como um todo estivesse entendendo a dimensão e a urgência do tema. O momento que a gente poderia fazer isso institucionalmente é o momento onde a política pública, principalmente a política pública nessa dimensão, ela começa a ser desmontada, né? Então, a gente está falando aí de um processo em que a gente nega a agenda de clima e a própria instituição, ela começa a se ver dentro desse processo como tendo que retomar, ao mesmo tempo, um papel de assessoramento ao Estado, de um Estado que está negando essa agenda, né? E não só essa, outras, mas também começando a se qualificar. E eu diria que a gente ainda está no processo de qualificação da agenda, ainda que a gente tenha muitos trabalhos sobre o tema. E o que significa essa qualificação da agenda? Significa você olhar para a pauta de clima da perspectiva econômica, a gente vai, acho que talvez, jogar um pouco mais sobre isso, mas também das várias perspectivas, né? O Instituto, ele chama Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, mas ele deveria chamar Instituto de Políticas Públicas Aplicadas, porque hoje 50% do quadro do IPE é formado em economista, 50% é formado por outras formações. Você não trabalha com política pública sem um olhar multidisciplinar e transversal. Como é que a gente traz as demandas dessa agenda, que é transversal por natureza, para qualificar o nosso debate dentro da instituição? Então, hoje, a gente tem diretamente trabalhando na pauta 4 diretorias, duas outras se qualificando para trabalhar e tentando integrar as perspectivas, né? A perspectiva macroeconômica, a perspectiva setorial, a perspectiva social, a perspectiva de capacidade do Estado, a perspectiva internacional, para que a resposta, de fato, seja qualificada do jeito que ela precisa. E aí o que é interessante é que numa instituição como a IPEA, que trabalha e dialoga com políticas públicas e está demandando do governo o tempo todo coordenação, planejamento, né? Mas a gente entender que a gente não pode ser casa de ferreira de espeto de pau, né? Ou seja, se a gente consegue dialogar hoje com 36 dos 38 ministérios da Esplanada, fazendo uma assessoria direta, a gente dialoga com todos, mas a gente tem hoje acordos de cooperação, relações institucionais formalizadas com 36 desses 38 ministérios, a gente precisa usar o nosso conhecimento transversal para levar, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia para o MMA, para o Ministério da Fazenda, o diálogo que está acontecendo, que às vezes eles, no dia a dia da sua ação, não conseguem perceber. E que o IPEC, ainda que tenha muitas funções e o tempo não seja tão grande, certamente tem um tempo maior do que a assessoria direta e quem está ali fazendo a política pública num tempo muito mais reduzido. E a gente traz uma outra função do IPEA nessa agenda, que é o que a gente chama de memória institucional do Estado brasileiro, ou seja, olhar essa experiência de anos do IPEA e fazendo isso de forma cumulativa, né? Não reinventando a roda. Então, uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito é como é que a gente volta para o que a gente já fez, olha para o que outras pessoas estão fazendo, para que a gente possa acrescentar e não competir, porque aí a gente não está ajudando o Estado brasileiro. Por exemplo, né, quando a gente é chamado para pensar os indicadores de adaptação pelo MMA, a gente falou assim, não, a gente precisa se qualificar primeiro, né? A gente pode entender de adaptação, tem estudos do IPEA desde 2010 sobre discussão de adaptação e desigualdade, pobreza, mas quando eu estou dialogando para uma COP30, né, partindo de 5 mil indicadores para 100 que saíram agora, acabaram de sair, e tenho que trazer isso para a realidade nacional, eu preciso fazer isso com esse olhar mais integrado, principalmente no plano de adaptação, né, cuja dimensionalidade da política é muito maior. A mitigação também, os outros temas, mas certamente a adaptação é um grande desafio para a gente pensar internamente. A gente tem tentado atuar também para nos qualificar nessa agenda, para aí sim, não fazer uma entrega que seja só a entrega, mas uma entrega que qualifique o debate, que seja uma construção sucessiva.
Eu acho que o que você está dizendo esclarece muito o papel de uma instituição como o IPEA, porque o IPEA não é só um instituto de pesquisa que reage às demandas do governo. Na verdade, ele não só reage à demanda do governo, como também ele avança. Quando você está falando, eu vou no Ministério para ter uma discussão sobre um tema específico, não é só isso, né? O clima não é só isso. O clima não é só tratar desse tema aqui, mas também afeta um outro tema. Por exemplo, você está falando da injustiça climática. O Brasil, assim como o resto do mundo, mas intensamente no Brasil, a injustiça climática como é que se diz? Tem cara, né? Não é, são as pessoas mais pobres que são as mais afetadas. Então, falar sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, sem tratar a questão climática, não faz muito sentido. Então, vocês não só reagem a uma demanda específica, por exemplo, você falou dos relatórios que o governo brasileiro tem que fazer para responder uma demanda internacional e também a demanda dos. Eu gostaria que você falasse um pouco, saindo um pouco do roteiro, da questão da justiça climática, da justiça. O que o clima hoje traz para você que te chama atenção na discussão tradicional da gente de desigualdade e justiça social? Eu acho que assim, uma das coisas mais que deveria ser óbvia, mas o que é óbvio não necessariamente é o que, né, informa não só as decisões, mas também se você precisa revelar o óbvio, eu falo, né, várias vezes. Algumas pessoas, quando a gente vai para o debate, principalmente com sociedade civil, falam assim, mas isso é óbvio. Eu falei assim, mas assim, esse óbvio ele precisa ser revelado, né, com informações, estatísticas e pesquisas, para que ele, de fato, consiga ser desmistificado, né, no sentido da decisão Que pública, fantástico. né? Adorei isso, vou copiar isso aí. Aí, eu vou dar um exemplo, tá? Eu acho que é um exemplo que vai dialogar com o que a gente está falando agora. A gente tinha a conferência de Durban, e o Brasil, até a conferência de Durban, na sua pauta internacional, Só dizia que a esclarece o que é Conferência de Dama para o pessoal que está escutando. conferência que foi trabalhar a discussão racial, né? Fazer uma discussão sobre o racismo no mundo, e sobre como a gente ia trabalhar com esse racismo, desigualdades étnicas, para fazer uma declaração de que eu teria que, nos direitos humanos, trazer as pautas étnico-raciais. Eu não poderia só fazer uma Sim, discussão geral de direitos humanos, falando de forma muito simplificada. Mas, dito sim, isso, era óbvio que a gente não era uma democracia racial, não significa que era óbvio para a discussão internacional. E aí nós somos chamados para participar do debate, para produzir indicadores que mostrassem que a gente era um país racista, né? Que a gente era um país que fazia discriminação racial, que a desigualdade racial não era uma desigualdade social só, que ela tinha múltiplas dimensionalidades. E o IPEA faz dois textos que são levados para dentro do MRE, isso é declarado pelo embaixador Silvio de Albuquerque, é levado pelos movimentos sociais, para que o Brasil, como país, na sua intervenção em Durban, leve a maior delegação para discutir o racismo como um problema, não só nacional, como internacional. Então, assim, fantástico. não é que não era óbvio, né? Quem vivia aqui no país sabia, quem, né, podia negar, mas sabia. Agora, quando você faz esse processo dessas publicações, produz essas evidências, você informa duas coisas: onde são os principais problemas, né? A gente está vendo vários, mas onde a gente poderia colocar talvez algum foco na discussão. E a segunda coisa, você permite um advocacy qualificado. E eu acho que é essa discussão que a gente está fazendo sobre clima também o tempo todo, né? Porque o negacionismo da pauta climática está aí o tempo todo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar construir um debate coletivo qualificado, mas aí reduzindo, não só fake news, porque essa acho que é mais complicada, mas reduzindo a nossa falta de conhecimento sobre o problema. Eu continuo achando que a gente tem que trabalhar com o universal, né? Que de fato você alcance todo mundo e todos igualmente. Mas para a gente alcançar o universal, a gente tem que trabalhar com a desigualdade dentro da universal. Ou seja, a desigualdade territorial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade para a juventude, as desigualdades intra-urbanas. E aí, na pauta climática, isso fica ainda mais evidente, né? Porque quando eu olho, eu Talvez vou mais evidente do que mais qualquer evidente. outra pauta, E né? aí você vai Por isso que eu pegar, comecei a falar que clima tem rosto, tem história, né? né? E você precisa ter noção, a gente vai fazer uma discussão da adaptação aqui, a gente vai partir do que a gente conhece mais.
que é exatamente a discussão de gênero e raça, mas aí invertendo, né? Como a discussão de clima, ela vai afetar essas populações e ela vai ser um Sim, determinante da desigualdade. Como é que a pauta territorial, e a gente sabe muito bem que assim, quem paga a conta dos desastres não necessariamente é o setor que está produzindo mais, os estados que produzem também estão pagando a conta do desastre, mas por muito tempo as populações marginalizadas dentro desses estados, e principalmente dentro das regiões do Brasil, elas não eram vistas na pauta climática. Né? é Assim, o que você fala, né? É o óbvio que tem que ser não só falado outra vez, mas tem que trazer evidência para assim, ó, olha, isso aqui é óbvio que você está percebendo no dia a dia, é porque realmente o é, né? Não é só uma é. anedota, né? E ao mesmo tempo, Fantástico. é um óbvio, mas pode ser que ao fazer o estudo eu descubra que talvez aquela, vou chamar, daquela associação, né, que pode ser causalidade ou não, aquela associação que eu estou estabelecendo não é exatamente assim. Então a forma da ação Perfeito. pode ser diferente. Né? O Sim. estudo vai te permitir fazer isso. Né? E eu acho que O é essa. estudo vai não só te dar evidências para saber o que realmente é a causalidade, mas vai te dar a munição para fazer a política correta. E olhar um pouco também a sua estratégia, né? Porque eu sei que tem Sim, estratégias que elas são assim. Se eu estou falando, e eu falo muito isso com uma pessoa, eu não sou da área, né? Eu começo dizendo isso, fazendo um disclaimer, eu não sou a pessoa que estudou a área de clima e meio ambiente, eu venho da área de saúde, respondo a partir disso, mas a partir do momento que eu me torno presidente da instituição, você ganha um conhecimento pelo debate interno que me permite estar aqui fazendo esse diálogo com vocês ah, como economista. Mas, dito isso, assim, você olhando, por exemplo, nossa discussão federativa, se você chega para um município, ele fala assim, eu sei o que está acontecendo no meu município. Né? Eu estou vivendo isso aqui, vocês do IPE, vocês do Ministério, vocês não estão vivendo, certo? Só que aí, qual que é a nossa resposta? Olha, o que você sabe sobre o seu município pode não ser só sobre o seu município. só sobre o município. Essas relações de clima, desigualdade, elas estão dadas num espaço muito maior, para uma população muito maior. Então, o que a gente está E no tentando mundo, né? fazer é te ajudar a entender onde o seu município está, e aí talvez o que você saiba sobre o município seja qualificado de outra forma. Então, quando eu falo, eu estou informando por evidências, eu estou dizendo também que essa informação por evidências é um mosaico. É um mosaico de sociedade civil, de empresas, de Estado, federativo, de grupos populacionais que vão trazendo evidências que não são a evidência da pesquisa, mas quando a pesquisa vem e ela ajuda nesse debate, ela pode ajudar, inclusive, que alguns problemas que pareciam insolúveis no debate entre essas instituições, eles se clarifiquem e você parte para outros problemas, outros conflitos no debate. E pode ser que a pesquisa diga o seguinte, não, olha, tem tal grupo que, de fato, na sua vivência, na sua especialidade, tinha mais conhecimento e informação. Eu não, o que a gente fala sobre as comunidades e povos tradicionais, no Nature-Based Solution, etc., eu não tenho dúvida que eles vão saber soluções pela vivência e pela prática que precisam ser trazidas para pesquisa, incorporadas, etc. Então, esse É. diálogo, nessas várias dimensões, qualifica a pesquisa e a pesquisa pode qualificar o debate. Eu acho que é assim que a gente está tentando trabalhar, né? Está tentando se qualificar para esse debate junto com esse processo. E aí, no caso da justiça, que foi essa pergunta que eu já derivei e não respondi, Mas posso só te fazer, só antes de você, eu quero entrar nessa questão da justiça, mas só para esclarecer o pessoal que está escutando, quando você fala nature-based solution, né, é o que a gente disse, assim, olha, são as soluções, tem soluções para enfrentar o problema do clima, tanto em mitigar as emissões, mas também para adaptação, que as comunidades tradicionais já conhecem há milênios. Né? O Hub, na verdade, essa iniciativa toda, essa conversa que a gente está tendo aqui, faz parte de um esforço tentar integrar exatamente essa discussão na economia, sobre na economia e em outras áreas, né, sobre desenvolvimento econômico, justiça social, sustentabilidade ambiental. Né? Eu percebo que essas discussões ainda estão se juntando. Qual é a sua percepção sobre isso? A gente está conseguindo integrar? eu acho que a gente tem um desafio imenso, um desafio tanto no campo que eu vou chamar de teórico conceitual, né, fazer com que as teorias se permitam, e eu estou falando aí, vou falar mais fortemente da teoria econômica, da economia, se permita permear para uma discussão que não lhe é comum, né? A economia ela vem para a discussão de clima com uma visão e um modelo que não, muitas vezes não dá conta de responder. Eu estou falando aí da área economia, eu posso falar de várias outras áreas. Então, trabalhar e discutir conceitos que não são comuns na sua formação é se abrir para uma formação que você nunca vai ser um especialista,
mas que você se permite entender o que aquela linguagem, o que aquela pessoa está falando, para aí vocês seguirem juntos, né? E eu acho que a pauta climática está ganhando essa urgência nos campos do conhecimento. E aí é nisso que eu aposto. Eu aposto que a gente não precisa ter outra Covid, outro desastre do Rio Grande do Sul, mas que provavelmente a gente vai ter antes que a gente consiga integrar. Mas eu já vejo nas discussões tanto de políticas públicas quanto nas discussões de produção uma abertura maior a esse diálogo fundamental. E aí eu preciso produzir novas formas de pensamento, novas teorias, novos olhares sobre ou outras teorias, as teorias existentes, mas requalificadas para esse debate, né? Então, aí dizendo sobre a questão da justiça climática, transição justa, eu acho que esse campo é um campo que a gente começa a ter bastante produção, mas que ainda ela está como se fosse, como eu chamo na pauta racial, ela está como se fosse um recorte, na minha visão. Tá? Um recorte analítico do problema. E ela só vai se tornar uma pauta central quando ela for a parte analítica do problema, né? Ou seja, ela é o centro do problema desses campos de conhecimento que se integram em marcos conceituais que podem ser diversos, em modos de aplicar, né, de fazer o aplicado diversos, mas que pelo menos tem alguns denominadores comuns que orientam. E eu acho que a minha sensação é que a gente ainda está nessa fase, né? A dificuldade para além das dificuldades entre países desenvolvidos em desenvolvimento sobre o que é transição justa, justiça climática, para além das questões do que financiar desse processo, eu acho que a gente ainda tem que construir, por isso que eu acho que hubs como esse são fundamentais, a gente ainda tem que construir um compartilhamento do que seria a base da mudança, da teoria da mudança, do teórico maior, para a gente conseguir chegar, de fato, num compartilhamento que diga, eu não concordo com você, mas eu entendo o que você está falando, né? A gente está recebendo aqui uma excelente pergunta do Wagner Mendes, do Diário do Nordeste, que eu vou passar aqui para você e, por favor, reaja. Eu tenho certeza que você vai tratá-la da maneira que merece. É uma importante pergunta. Eu sou Wagner Mendes, do Diário do Nordeste, no Ceará. A pergunta é sobre a dificuldade que alguns municípios têm por não ter capacidade técnica para aplicar políticas de mudanças climáticas. Né? A pergunta é sobre como essas pesquisas aplicadas elas podem contribuir para esse desafio em municípios menores, sem muitos recursos públicos. Bom, Wagner, muitíssimo obrigada pela pergunta. Ela realmente acho que vincula, inclusive, com as questões que a gente está falando, né? Se você está falando de políticas públicas, uma das coisas que é fundamental e às vezes esquecida é quais são as capacidades do Estado para pensá-las, formulá-las e implementá-las. E nesse sentido, essas capacidades do Estado elas têm que ser desenvolvidas, mas elas vão ser desenvolvidas em escalas diferentes. Então, assim, eu tenho um governo federal que já tem, né, uma estrutura de Estado, uma organização de Estado que permite que você faça determinadas coisas que um município, e a gente sabe que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes, eles nunca vão ter essa estrutura. Então, a gente precisa criar um mecanismo de gestão federativa que permita com que a gente faça um compartilhamento, crie capacidades e faça diálogos. E aí, nesse sentido, quando eu estou falando de um município pequeno, ele não vai ter uma secretaria de mudança de clima, ele não vai ter isso lá, né? Não vai ter um grupo dedicado. Mas ele vai ter uma compreensão de que aquela agenda climática está afetando o seu município. E aí eu acho que vem a discussão com outros municípios maiores, com o Estado, com as suas capacidades ali regionais e com o governo federal e com os entes gerais, para que você possa ajudar esses municípios na implementação dessa política. Então, um exemplo que eu acho que é fundamental nesse processo, para além de você olhar aí o nosso Ministério da Gestão e Inovação, né, que é o ministério que trabalha a discussão de capacidades estatais, fazer concursos, formular esses concursos para o governo federal, está começando a falar em fazer concursos que possam ajudar municípios, começou pela área de educação, né, com parâmetros, mas que, para além disso, você use os instrumentos do Estado, ou seja, regulações de compras públicas, regulação de alocação dos recursos federais, a regulamentação dos planos, né? A gente tem planos que todo mundo tem que fazer constitucionalmente, como o plano plurianual, que é determinação constitucional,
o governo federal faz um pouco antes dos governos municipais, por causa do período eleitoral, e você possa ir criando os processos de discussão e documentando esses processos para que, quando o município receba um recurso que vem da transferência federal para fazer uma agenda de clima, ele já tenha instrumentos mínimos para esse processo. Então, essa discussão, eu acho que não é você replicar essas capacidades do Estado todas na mesma escala em todos os municípios. É você criar, assim como você cria rede de conhecimento, redes, conselhos, discussões, participação social, de tal forma que você possa ir qualificando o debate para que essas capacidades que elas estão colocadas nos municípios maiores, no Estado, no governo federal, elas possam ser dialogadas com o contexto da realidade local, aplicadas na realidade local. Como é que você acha? Como é que a gente. O tema do risco climático e das desigualdades crescentes, como é que a gente traduz isso em políticas efetivas, em que a população entenda por que a política está se preocupando com aquilo? Por que a gente está investindo em reduzir o risco, climático e as desigualdades geradas pelo clima no futuro? Eu acho que é um processo de aprendizado, né? Eu acho que a gente não tem esse aprendizado informado hoje na nossa tradição acadêmica, por exemplo. E aí, como a nossa instituição é uma instituição de pesquisa, é claro que ela traduz essa formação que vem sendo falada e a gente tem que se formar. Então, tem toda uma preocupação, e a gente tem, né, nossa área de comunicação, tem nossa área a gente tem uma linha de pesquisa enorme sobre políticas informadas por evidência, que é como é que você produz a evidência, como é que ela chega no gestor. Isso está com um debate também muito intenso no mundo. E a gente vai fazendo aprendizado, mas eu acho que tem uma outra coisa que é permeabilidade, né? Você tem que ser permeável às instituições que podem entrar na sua instituição e te dizer o seguinte: olha, vou dar um exemplo, né? População de rua. A gente tem um projeto grande aqui de IPEA, junto com vários órgãos, para fazer estatísticas e produzir informações sobre população de rua e aí a agenda no clima. Quando eu vou falar com eles falam assim: olha, isso aqui para mim é óbvio, isso aqui eu acho que vocês estão falando bobagem, isso aqui eu não entendi. Né? Aí você vai no aprendizado desse diálogo, falando assim: então, como é que. Qual a linguagem que eu tenho que adaptar e como é que eu vou aprendendo com a própria linguagem deles? Eu não estou falando de linguagem acadêmica, tá? Não estou falando de linguagem culta, tá? Eu estou falando da linguagem de fato, porque eles têm um conhecimento muito grande, a gente tem um outro campo de conhecimento, mas às vezes o diálogo fica interditado por isso, por jargões, por frases que eles falam que não é da nossa realidade, então por mais que a gente tente incutir, não entra. E uma parte da linguagem também tem a ver com essa juventude que é muito mais permeável, né? Porque ela chega, ela se coloca no território, age, e essa produção social do conhecimento, né, que a gente já tem várias evidências de uma produção social de conhecimento, que ela é menos acadêmica, ela é muito mais centrada naquela realidade da tradução. A gente também aprende, eu acho que muito com essa interação, né, com eles. Eu não estou falando só de linguagem de redes sociais, né? A forma como Entendi. Na nós verdade, tradução. isso é fascinante, mostra o que é uma instituição de pesquisa com um fim social, com um fim voltado para pensar política pública e pensar no futuro. Né? Você está dizendo o seguinte: olha, não basta gerar conhecimento, também você tem que absorver conhecimentos que normalmente a gente acha que não existem, estão aí, estão permeando, quando você fala soluções de base na natureza, mas também conhecimentos que as pessoas têm que a gente se recusa a olhar no dia a dia, né? Então, os economistas, principalmente, porque acham que tem que ter um plano diferente, né? É a questão de disseminar o conhecimento e de traduzir, não é só traduzir, traduzir para os outros que não são economistas, é também os outros entender a linguagem dele e traduzir para nós, economistas, né? É Isso que é a gente leva. fascinante. Não, e tem um lado que eu acho que é assim, eu falo sempre do direito achado na rua, né, que é uma forma de Sim, produção teórica muito, muito interessante, porque é isso, assim, como é que aquilo que são os campos de atuação do direito, eles vão se converter para uma população que só quer que seu direito seja garantido, né? Ele não está preocupado com a exato. norma, com o conhecimento, ele só quer que seu direito seja garantido, e essa é a política pública o tempo todo, entendeu? Assim, eu sei todas as teorias de inflação, eu sei porque que a inflação está aumentando, mas o que importa para a população é a inflação está afetando meu dia a dia. Eu preciso que vocês achem a solução. Posso fazer um E gancho aí? aí, Posso fazer um gancho aí? Como é que você
quer dizer, o tema transição climática, eu já falei, isso que eu estava tentando elaborar, eu não Tá. conseguia, remete geralmente aos riscos, né? Os riscos para o futuro, mas as pessoas não conseguem perceber. Como é que você traduz as vantagens que podem surgir através de, por exemplo, uma transição ecológica para as pessoas falarem assim, realmente isso aí faz sentido para mim, né? Como é que o economista pode trabalhar esta tradução? Como é que vocês trabalham essa tradução? Eu diria que a gente está aprendendo a trabalhar, né? Mas assim, eu acho que uma das coisas relevantes é, para a maioria da população, em qualquer lugar do mundo, aquilo que está claro para ela no dia a dia, mesmo que não seja sobre o tema, é o que você consegue, né, fazer com que ela compreenda. Então, assim, eu tenho um problema de seca, né, que afeta a desertificação, que afeta uma parte imensa da população. Ela quer que eu resolva o problema da desertificação, mas eu consigo, no diálogo sobre desertificação, começar a fazer talvez associações de discussões que permitam que ela entenda por que desertificação e clima tem a ver, né? Sim, Eu digo, por exemplo, assim, tem momentos que são muito trágicos e eles trazem capacidade das pessoas compreenderem, mas aquilo não dura, né? Eu falo que, por exemplo, quem não viveu a AIDS não sabe os riscos embutidos, né? A população hoje talvez não queira ter uma vacina contra sarampo porque não sabe. É a mesma coisa quem não viveu, quem não, nunca viveu um desastre, que não acha que aquilo tem a ver com o clima, que acha que tem aquilo a ver com outras coisas, é difícil a tradução, né? E aí, quando começa a alcançá-los, eles entendem. Mas, vou dar de novo o exemplo, né? A comoção em torno do desastre do Rio Grande do Sul não foi a mesma comoção em relação às secas, né, que já acontece há muito tempo, interessante, né? E aí tem interessante. a ver com várias coisas, que é essa tradução do conhecimento em várias dimensões, né? A responsabilização pelos problemas da seca, a forma como você valoriza aquela população é diferente quando eu estou num estado desenvolvido, que é conhecido como estado educado. Então, tem os vários problemas dos vieses também da própria produção da política. E aí, Interessantíssimo. quando eu olho para a seca, né, que é uma realidade de uma parte pobre da população brasileira, de determinadas regiões da população do Brasil há muitos anos, né, se eu tivesse fosse dialogando sobre essa seca, sua relação com o clima, sobre a relação do fato de você fazer uma queimada que vai te ajudar ali a fazer uma produção, né, mais rápida, porque o seu solo vai ficar mais preparado, mas depois das consequências, ele quer que o solo esteja preparado. Mas olha, isso aqui que você está fazendo vai ter essa consequência depois, associando com o conhecimento que ele tem ali, eu acho que você vai alcançando mais esse diálogo, né? Eu acho que você vai aproximando esse diálogo. Agora, o desastre do Rio Grande do Sul, assim como a Covid, ele já está sendo apagado da memória, né? É, E aí, o processo, a gente não precisa esperar um outro desastre, a gente tem que aprender a comunicar melhor do processo o tempo todo para que a gente consiga fazer com que aquilo que está acontecendo, ou seja, a população que está no Rio Grande do Sul começa a chover, ela já percebe, né? Agora, a sim, população que está em áreas que estão desertificando, eu acho que talvez não perceba tão claramente. Então, como é que a gente chega? E eu acho que aí sim, esse não só com a população, tá? De fazer chegar na população, mas também com todo o entorno de comunidade. E aí eu vou falar do processo religioso, do processo, né, da educação, tudo isso que a gente já sabe, ele vai ter que ser permeado por essa agenda, né? Ele vai ter que ser de fato internalizado nessa agenda para que eu tenho certeza, por exemplo, os alunos do ensino fundamental, eles vão discutir clima muito mais, né, na sua agenda, sim, né, do que os alunos do ensino médio, e muito mais do que os alunos da universidade, mas vai chegando. A educação é o meio, mas não é o único, você não pode colocar tudo na educação. Quando um médico atende, se o médico tem conhecimento de que aquela doença, né, ela é socialmente determinada por clima, se ele é formado para isso, né, porque eles não, a maioria da medicina ainda não é, ele vai falar assim, olha, o que está acontecendo é que você está numa onda de calor, o que está acontecendo é que você, né, acabou. E aí ele vai começar a fazer as associações para ajudar nessa percepção, mas ele também tem que ser formado. Então, essa rua que eu estou chamando, que não só é a rua da população, mas a rua de todos os atores que atuam em políticas públicas, todos os atores que atuam nesse espaço, ela é fundamental de ser formada nessa linguagem, nessa tradução. E aí a gente tem um papel, né, que é o que a gente chama de ser informado por evidência. A gente precisa criar repositórios que sejam mais fáceis de acesso, mais compartilhados, né, mais
rapidamente acessível. Que mensagem você diria para isso? Quer dizer, eu também, quando eu era jovem, vi diversas coisas que me levavam ao pessimismo. Por exemplo, nunca achei que a gente fosse chegar numa democracia ampla como chegou, né? Como é que você está hoje em dia em relação à pauta climática, à pauta do desenvolvimento, o papel dos economistas, etc. Você está otimista ou você tem uma outra forma de expressar o que você está sentindo para esse pessoal? Olha, eu, com raríssimas exceções, alguns períodos da nossa história que eu vivi, né? Porque tem outros que eu não vivi, mas eu ouvi. Eu sou uma pessoa que olha o copo sempre meio cheio, né? De vez em quando eu balanço, mas eu olho o copo meio cheio. E aí eu acho que na discussão, tanto nacional quanto na internacional, eu vejo uma juventude muito vibrante, muito ativa, muito antenada, tá? E muito com a sua linguagem, a sua forma, e às vezes dá um choque entre a forma deles e a nossa, né? Porque o conhecimento ele é muito, mas ele vai da forma como eles conseguem traduzir, eles vão fazendo ação nacional e internacional, e aí eu percebi isso um pouco no SUS, mas com pessoas muito mais velhas do que a juventude. Eu acho que a juventude, talvez, né, por aquelas questões de saúde, mas na pauta climática, eu acho que tem uma efervescência muito grande dessa juventude. E eu acho que a gente precisa de jovens para falar para jovens, né? A gente precisa se aproximar deles para que a gente consiga qualificá-los para que eles façam essa tradução e para que eles consigam tirar. E eles estão todos muito, muito assustados, né? Assim, eles estão assustados, mesmo esses que estão agindo, eles estão muito assustados, estão nos cobrando. Poxa vida, não fomos nós que criamos o Sim, problema, vocês criaram e agora a gente nem sabe se a gente vai conseguir sobreviver, né? Em termos de tudo, né? sim, Trabalho, localização, minha casa vai estar aqui, né? Quando eu falo, eu estou morando, eu falo isso de uma isso. juventude que mora em regiões de beira-mar, né? De populações tanto mais vulnerabilizadas. Eu falo, será que minha casa vai estar aqui amanhã? Né? Assim, é esse tipo de dúvida básica, mas assim, eu preciso que a minha casa esteja. Né? Ou eu preciso ter uma adaptação para que se essa casa não esteja, eu tenha outra. E eles começam a agir. Não é a maioria, né? Não é uma linguagem que chegou ainda, mas eu acho que eles estão muito mais ativistas do que, inclusive, a minha geração, tá? Acho que a minha geração ainda tem um ativismo, e eu estou falando assim, em termos de número mesmo, um ativismo que ele ainda é muito focado nessa ação mais restrita, né? Eles estão, assim, você vai para uma Assembleia Geral, eles estão lá em quase todos, assim, sempre tem um jovem lá, entendeu? Você vai aqui para o G20 social, tanto de juventude que estava lá discutindo o tema, entendeu? Tanto de juventude que está se organizando, e eu acho que, aí voltando, né, eu acho que a nossa COP, além da, né, a Cúpula dos Povos, eu não estarei lá, infelizmente, mas assim, mas a Cúpula dos Povos, eu acho que é um momento também da gente fazer essa interação, e não é só ali, né? A pauta climática também me assusta, né? Eu acho que todo mundo assusta, mas a gente tem que ir para essa ação pública, né? Essa ação de qualificação, essa ação de aproximação, entendeu? E aí eu acho que a participação social, nas suas várias formas, ela precisa também ser mais qualificada, né? A gente tem feito uma discussão aqui no IPE, e eu acho que várias instituições, dos formatos que a gente foi fazendo de participação pública para as políticas e como é que eles estão funcionando. Então, quando eu pego, vou dar um exemplo, né? A consulta pública para a agenda transversal do PPA, uma das primeiras que surgiu foi clima. Não, interações. E aí o governo falou, Sim. então eu tenho que colocar como agenda transversal o clima, né? Talvez ele colocasse, mas não, não é. Tem essa percepção que às vezes a gente não, como a gente está todo mundo. E aí você vai olhar as instituições, claro que tem as instituições locais, mas tem muita juventude nesse processo. Aí eu acho que ainda falta nos falta aproximar Eu, um pouco mais, assim, na parte de pé, certamente, mas eu acho que as nossas instituições, quando a gente fala de um sim. hub de clima, a gente está falando de formação também, né? Em todas as suas instâncias. Eu acho que aí nessa interação, acho que é importante, tá? A gente está prestando atenção para essa mudança de expectativa nossa também, não estou falando só deles, né? Né? Eu quero agradecer muito a Luciana Servo, presidente do IPEM, realmente me deu uma honra e uma alegria, né? Eu poder continuar essa conversa por muito tempo. Foi uma conversa muito esclarecedora para mim, né? E esse videocast se chama, Luciana, Economia no Clima, né? A gente pode pensar outro momento, outro título, né? Que é uma iniciativa
que está envolvida dentro do Hub de Economia e Clima do IX. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Até lá, gente. Obrigado, Luciana. Bom dia.